Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo do Vem Segue-me dessa semana. Nós estudaremos o último dos livros escritos por Moisés, o Pentateuco. E como as aulas passadas, nós também teremos que fazer um resumão do último livro do Velho Testamento. Nós resumimos o livro de Levítico, nós resumimos o livro de Números em apenas uma aula, né? E hoje nós vamos também estudar algumas seleções do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, o que significa essa palavra diferenciada? Ela significa a segunda lei ou a repetição da lei. O livro de Deuteronômio é um conjunto de sermões que o profeta Moisés ele deu ao povo antes dele se separar do povo, né? Porque nós vamos ver lá no último capítulo de Deuteronômio que ele subiu na montanha e depois não se achou a sepultura dele. Ninguém sabe onde, dos israelitas lá, da época, né, onde que Moisés tinha sido sepultado. E aí se espalhou a notícia de que ele tinha sido sepultado pela mão do Senhor. Alguns, inclusive o escritor que finalizou Deuteronômio, porque foi escrito por Moisés, mas sobre a morte dele não escreveu, né? A última parte do último capítulo foi acrescentado por alguém. E essa pessoa pensou que Moisés realmente bateu as botas, seguiu o caminho de toda a terra, morreu. Uma morte bem morrida depois de ter vivido bastante, 120 anos. Mas, e 120 anos com bastante vigor, né? Diz que os olhos deles não escureceu, como tinha acontecido, por exemplo, com o profeta Isaac. Ele não perdeu as forças, continuou sendo um líder vigoroso por todos os dias dele. Mas o fato é que chegou a hora dele partir. E o escritor pensou que ele morreu, mas a gente sabe que não, que Moisés ele foi transladado. Nós sabemos disso por escrituras que estão no Novo Testamento, que estão no livro de Mórmon e pelo esclarecimento que o profeta Joseph Smith fez. Por que Moisés ele não foi para o mundo espiritual? Porque ele precisava cumprir uma função importante com o corpo dele. E como naquela época a ressurreição ainda não tinha começado, porque Cristo foi o primeiro a ressuscitar e ele que abriu as portas para que outros ressuscitassem, as pessoas que tinham missões importantes a cumprir, mas não podiam permanecer na mortalidade, elas tiveram que ser transladadas. É o caso de Moisés e é o caso de Elias, que nós vamos estudar mais para frente nesse ano. Esses dois personagens apareceram para o Salvador Jesus Cristo e para Pedro, Tiago e João na famosa parte do Monte da Transfiguração, que a gente lê lá no Novo Testamento. Será que Moisés e Elias apenas apareceram para confortar o Senhor e para que Pedro, Tiago e João soubessem que Cristo era Deus? Foi muito mais que isso. Naquela ocasião, Moisés e Elias, o profeta, deram chaves necessárias para que Pedro, Tiago e João conduzissem a igreja depois que Cristo subisse aos céus. Então, eles eram seres transladados. O corpo deles havia sofrido uma modificação de modo que não sentia dor, não sentia fome, não estava preso aos vícios e desafios da mortalidade. Não obstante, não era aquela mudança maior que ocorre no último dia e que, no caso, aconteceu com Jesus Cristo, com muitos santos, na ocasião da ressurreição dele. Quando o corpo ele passa por aquele estágio final e recebe a incorruptibilidade que ensina Paulo lá em Coríntios, 1 Coríntios 15. Então nós temos o corpo mortal e temos o corpo ressurreto. E nós podemos pensar que intermediário a esse tem um corpo transladado. Não são muitas pessoas que vão passar por esse estágio da transladação. É apenas quando necessário. Nós sabemos que a alma, por exemplo, no livro de Mórmon, foi um outro que foi transladado. O desejo dele não era ser um anjo e declarar às nações, aos povos, o evangelho com som de uma trombeta. Parece que Deus atendeu o pedido dele, porque ele saiu e ninguém soube também no lugar da sepultura dele. Nós sabemos que os 3 nefitas foram transladados, João, o amado, porque ele queria permanecer na terra, e até o Salvador deu uma bronca em Pedro, dizendo, se eu quero que ele fique, te importa a ti, né? Então, nós temos alguns seres transladados que mencionam as escrituras. Nós temos, por exemplo, a cidade de Enoque, inteira foi transladada, né? Não provou a morte. Esses seres transladados vão ter que passar por uma transformação e ganhar um corpo ressurreto.
Bom, mas o tema aqui não é a transladação que eu quero tratar com vocês. Tem muitos temas importantes que a gente tem que falar aqui em Deuteronômio. Mas eu quis trazer isso para vocês porque uma parte ainda do mundo cristão acredita que Moisés morreu, uma parte muito grande. E nós somos abençoados com conhecimento adicional de que ele não provou a morte, de que ser sepultado pela mão do Senhor, na verdade, significa continuar o ministério através de um corpo transformado, que pode subsistir sem as necessidades de um corpo mortal. Compreendido isso? Vou deixar as escrituras aí na referência para que vocês possam estudar mais sobre um ser transladado, se vocês quiserem. Mas vamos ver quais foram esses últimos discursos de Moisés. Eu vou abrir aqui com vocês, no Guia de Estudo das Escrituras, o que fala sobre Deuteronômio. Diz o seguinte: é o 5º livro do Velho Testamento. O livro de Deuteronômio contém os 3 últimos discursos que Moisés proferiu nas planícies de Moabe, pouco antes de ser transladado. Então o povo estava prestes a entrar na Terra Prometida. Eles já tinham vencido alguns dos povos que estavam lá, inclusive Gade, eu acho que Ruben e parte da tribo de Manassés já tinham herdado uma parte da terra, mas eles tinham que cruzar o Jordão, né, o Rio Jordão, e entrar efetivamente na Terra Prometida. E aqui, em Deuteronômio, Moisés ele vai relembrar acontecimentos desde que eles saíram do Egito, ele vai repetir os mandamentos, as instruções da lei, ele vai declarar bênçãos sobre o povo, inclusive bênçãos específicas para as tribos de Israel. É interessante a gente estudar a tribo de José, não está na designação aqui, né? Mas se vocês quiserem ler mais, ele dá bênçãos específicas, e na tribo de José, ele profetiza de que elas vão ser abençoadas com uma nação, uma terra rica, né? Eles vão... é parecido com o que José falou, que os seus ramos iam se espalhar. Então parece que ele antevê que a tribo de José realmente ia deixar a Palestina e ia ser guiada a uma terra da promissão diferenciada, que são as Américas, o relato do livro de Mórmon. É interessante a gente analisar isso. Mas diz aqui o seguinte, ó, o primeiro discurso está no capítulo de 1 a 4, é uma introdução. O segundo discurso está nos capítulos de 5 até 26 e consiste em 2 partes. Capítulos 5 a 11, os 10 mandamentos, uma explicação a prática deles. E segundo, os capítulos 12 a 26, que é um código de leis que constitui o núcleo de todo o livro. Algumas pessoas falam que são 5 discursos que Moisés dá, mas eu gosto dessa divisão que traz aqui em Deuteronômio. Ele, na verdade, divide em 3 e o segundo discurso ele é dividido em 2 partes. O terceiro discurso está entre os capítulos 27 e 30 e é uma solene renovação do convênio entre Israel e Deus e a declaração das bênçãos que a obediência proporciona e das maldições que acompanham a rebeldia. Os capítulos 31 a 34 escrevem a entrega da lei aos levitas, o cântico de Moisés e a derradeira bênção, bem como sua partida. Então, é um livro muito importante de se ler, porque ele visita várias das coisas que nós falamos desde Êxodo até o livro de Números, e ele traz coisas que não estão em outros livros. Para vocês entenderem a importância do livro de Deuteronômio, talvez vocês tenham que ver como o Senhor Jesus Cristo apreciava essa escritura. Porque antes de iniciar o ministério mortal dele, quando ele foi para o deserto para estar com Deus e Satanás veio tentá-lo, ele usou para responder o diabo às provocações, às tentações dele, escrituras que estão nesse livro. Então, quando ele disse, por exemplo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, é uma escritura que está aqui. Então, se o Salvador Jesus Cristo ele conseguiu confrontar o diabo usando escrituras deste livro inspirado, nós podemos fazer o mesmo e achar no livro de Deuteronômio uma fonte de força espiritual para lidar com os nossos desafios. Portanto, eu espero que nessa semana, à medida que você vai lendo e estudando, você reflita como essas coisas se aplicam na minha vida, como que eu posso usar esses ensinamentos tão antigos nos dias de hoje. E o Espírito de Deus vai te ajudar a fazer essa transição entre esses ensinamentos que foram dados
há tantos milênios atrás para a sua situação atual. E os princípios que eram verdadeiros naquela época continuam verdadeiros hoje. Então você pode aplicar as escrituras às suas próprias circunstâncias. Nefe, ele fez isso. E ele disse que leu os livros de Moisés e aplicou. Claro que ele tinha uma preferência por Isaías, né? E quando a gente estudar Isaías, vocês vão ver porque Nefe, embora tenha estudado os 5 livros de Moisés, ele preferiu usar Isaías. Mas quando a gente chegar em Isaías, vocês vão ver. Por enquanto, vamos ficar aqui nesse último e grande livro de Moisés. Vamos começar lá no capítulo 6, que é o primeiro capítulo da nossa designação. Eu gostaria de começar no versículo 5. Diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Sobre essa parte aqui, eu quero falar no Vem Segue Minha Análise Profunda, lá na central do livro de Mórmon, mais sobre o costume que os israelitas desenvolveram baseado nas escrituras, né? Os filactérios, as escrituras que eles colocavam na testa, alguns de modo bem exagerado, que foi crítica do Senhor Jesus Cristo, muitos colocavam nos umbrais da porta, eles tiravam escrituras aqui, de Deuteronômio, e eles faziam isso como sinal de que se lembravam de Deus. Então, é interessante estudar isso, mas eu não vou ter tempo, porque tem muitos ensinamentos aqui, e eu quero trazer para vocês outros princípios. Mas, se você quer um estudo adicional, na sexta-feira, na próxima sexta-feira sai o Vem Segue Minha Análise Profunda, e aí a gente vai conversar mais sobre isso, tá bom? Havendo, pois, o Senhor teu Deus te introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo que é bom que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivas que tu não plantaste, e comeres e te fartardes. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então, tá vendo como aquele povo estava sendo abençoado? Eles iriam entrar numa terra que manava leite e mel, numa terra maravilhosa, onde já havia cidades, onde já havia plantações, e era uma grande bênção de Deus. E lendo essa escritura, eu pensei em uma coisa que talvez não está tão relacionada, né, à história de Israel, mas eu acho que se aplica. Eu lembro que entrevistei uma senhora e ela me disse que demorou muito para casar. E ela tinha na bênção patriarcal essa promessa de que casaria. E parecido com a história de Israel, né? Que tinha a promessa de que entrar na terra da promissão, mas isso estava demorando. De fato, demorou 40 anos. E no caso dela foi mais ou menos isso também, porque ela se aproximava dessa idade e não via. Na verdade, eu nem sei se ela passou dos 40 anos quando finalmente entrou na terra da promissão casando. Mas quando ela casou, olha que interessante. O homem que ela casou já trouxe de outro relacionamento, agora eu não lembro se ele era viúvo ou se era divorciado, mas trouxe filhos. Então é parecido com isso, né? Ela entrou como os filhos de Israel, em grandes e boas cidades que não edificaste, em casas cheias de tudo que é bom, que tu não encheste, poços cavados que não cavaste. Então, ela se tornou mãe de vários filhos e ela não gerou esses filhos, mas é como se fossem dela. E ela teve a oportunidade de ter uma família. Então, praticamente do dia para a noite, a bênção patriarcal dela se cumpriu de uma maneira que ela não esperava. Assim pode acontecer conosco também. Quando recebemos uma bênção de Deus, muitas vezes, nós vamos nos surpreender. Porque Deus vai dar com abundância e nós vamos ficar, nossa, mas eu nem mereço tudo isso. Deuteronômio 7 tem um ensinamento que eu quero frisar, que já falei em outras aulas, mas quero realçar aqui. O Senhor teu Deus as tiver dado a ti para as derrotar, totalmente as destruirás. Não se fará aliança com elas, nem terás piedade delas. Aqui o Senhor está dizendo, quando vocês forem para a terra da promissão, quando vocês passarem o Jordão, vocês devem destruir
as 7 nações que estão lá. As 7 nações estão no versículo 1. São os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Essas nações Israel tinha que eliminar. Não podia ter piedade delas, tinha que destruir totalmente. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para seus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Na verdade, quero continuar por aqui. No versículo 10 diz: E retribui no rosto a qualquer dos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será tardio ao que o odeia, no rosto lhe retribuirá. Pois consumirá todos os povos que te der o Senhor teu Deus. Agora estou no 16. O teu olho não os poupará e não servirá a seus deuses, pois isso te seria por laço. No 22 novamente. E o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Olha a passagem de 1 Nefe 17, começando no versículo 30. O que Nefe diz para os irmãos dele que ajuda a gente a entender o que está acontecendo aqui? E não obstante serem eles guiados, o povo de Israel, indo o Senhor, seu Deus, seu Redentor diante deles, conduzindo-os durante o dia e dando luz durante a noite, e fazendo por eles tudo o que era necessário a um homem receber. Endureceram o coração, cegaram a mente, ultrajaram Moisés e o Deus vivo e verdadeiro. E aconteceu de acordo com a sua palavra. Ele os destruiu, e de acordo com sua palavra guiou-os, e de acordo com sua palavra fez tudo por eles. E nada foi feito que não fosse por meio de sua palavra. E depois de terem atravessado o rio Jordão, ele tornou-os poderosos para que expulsassem os filhos da terra, sim, para que dispersassem até a destruição. E agora, supondes que os filhos desta terra, que estavam na terra da promissão, que foram expulsos por nossos pais, supondes vós que eram justos? Eis que vos digo não. Pensais que nossos pais teriam sido mais favorecidos do que eles, se eles tivessem sido justos? Eu vos digo não. Eis que o Senhor considera toda a carne igualmente. Aquele que é justo é favorecido por Deus. Eis, porém, que esse povo havia rejeitado toda a palavra de Deus e amadurecido em iniquidade, e a plenitude da ira de Deus estava sobre eles. E o Senhor amaldiçoou a terra para eles e abençoou-a para nossos pais. Sim, amaldiçoou para a destruição deles e abençoou-a para que nossos pais obtivessem poder sobre ela. Eis que o Senhor criou a terra para que fosse habitada e criou seus filhos para que habitassem. Ele levanta uma nação justa e destrói as nações dos iníquos, e conduz os justos a terras ricas e destrói os iníquos e amaldiçoa a terra por causa deles. Então, eu amo essa explicação de Nefe porque dá um contexto para o Velho Testamento que explica muita coisa. Algumas pessoas veem o Velho Testamento e falam: nossa, Deus mandou Israel entrar numa terra que já era habitada, destruir o povo e ficar com a terra deles? Como é que pode isso, né? Que tipo de Deus é esse? E aqui explica. Deus, ele favorece os justos. Aquelas nações, aquelas 7 nações, já tinham recebido o evangelho de Jesus Cristo, mas o haviam recusado. Eu sei que isso não é tão claro pela leitura do Velho Testamento, mas é o que a gente entende quando lê o livro de Mórmon e quando a gente percebe a misericórdia e bondade de Deus, o modo de proceder dele. Deus nunca ia destruir uma nação se eles não tivessem já, lutado contra o Espírito de Deus de tal modo que não havia lugar neles, não tinha mais esperança de salvação. Para vocês terem uma ideia de como essas nações eram iníquas, elas pegavam criancinhas e ofereciam a deuses falsos, passavam pelo fogo, de Moloque. Elas matavam as criancinhas. Todos os dias, em vários templos religiosos dessas nações, eles estupravam mulheres. Então, tinham rituais tão sangrentos e tão sensuais e diabólicos que não havia esperança de salvação.
E o Senhor não queria enviar espíritos puros para nascerem nesses lares onde os pais eram corruptos, onde as criancinhas iam ser mortas para deuses falsos, sabe? Israel tinha que ir lá e tinha que purificar a terra. Mas eu vejo a misericórdia do Senhor nisso, porque o Senhor, ele disse o seguinte no Deuteronômio 7:22: o Senhor teu Deus lançará fora essas nações pouco a pouco de diante de ti. Não poderás destruí-las todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Nessa escritura o Senhor fala, você vai destruir pouco a pouco para que as feras não multipliquem. Parece que ele dá razão, mas eu vejo uma outra razão. Quando Israel destruísse a primeira nação, as outras iam falar, olha só, Israel, embora em menor número, conseguiu conquistar determinado povo, venceu ele, que poder é esse? E elas iam começar a refletir, e talvez isso levasse elas ao arrependimento. Talvez desse modo, vendo o Deus de Israel tão poderoso, elas fossem inclinadas a reconhecer as faltas que tinham. E então eu vejo uma misericórdia do Senhor nesse sentido, de que elas poderiam se converter novamente a Deus. O Senhor estava dando um tempo, a mais para que elas fizessem isso. É interessante também esse fato de que eles eram uma nação pequena. Diz no versículo 7, porque a vossa multidão fosse mais do que a todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. E eu vejo hoje algumas pessoas dizendo o seguinte, como vocês podem afirmar que são a igreja de Jesus Cristo estabelecida nesses últimos dias, se vocês são tão pequenos em número? Vocês afirmam que tem a verdade divina, que ela foi restaurada para vocês. Mas vocês são tão pequenos em número, olha quantas existem ao redor. E meus amigos, sempre foi assim. A nação de Israel era pequena comparada às outras, e ainda assim Deus escolheu essa nação para revelar a sua palavra, a sua vontade. Foi assim na época de Jesus Cristo. Os discípulos que seguiram Cristo eram poucos em número comparado às outras religiões que tinham, os judeus e as facções dentro do judaísmo. Então, dizer que a igreja é pequena, que isso é uma prova de que não tem o apoio divino, é simplesmente ignorar toda a história que nós vemos na Bíblia e nas Escrituras. O povo de Deus sempre foi pequeno em número, mas nunca pode ser subestimada a influência desse pequeno fermento no mundo. Moisés queria que, quando o povo entrasse na terra da promissão, lembrasse dos grandes milagres, da mão poderosa de Deus conduzindo eles. Por isso, realça nesses discursos aqui os feitos do Senhor e diz que o Senhor humilhou Israel, te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. A escritura que Jesus Cristo mencionou, que eu disse para vocês. E acontecerá, porém, que se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus e seguires outros deuses e os servires, te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós que certamente perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós. Então aquelas nações, elas também haviam deixado o Senhor, e por isso que elas iriam perecer. Assim vós perecereis, porquanto não querieis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Se Israel desobedecesse, ela seria dispersa entre outras nações. Se você vê lá em Deuteronômio 30, versículo 2, diz: se te converterdes ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz, conforme tudo o que eu ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti. E tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ou seja, pelo pecado deles, Moisés estava antevendo que eles seriam dispersos. Em várias ocasiões. Primeiro ia começar as 10 tribos sendo levadas para a terra do norte. Depois o reino de Judá, o remanescente, que ficasse, ia também ser destruído e levados cativos para a Babilônia. Mas o Senhor está prometendo aqui
que se eles se convertessem, embora estivessem dispersos, o Senhor os faria reunir novamente. Ainda que os teus desderrados estejam na extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram, e as possuirás. E ele te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o seu coração e o coração da tua semente, para amardes ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então, uma promessa muito bonita que, mesmo que eles fossem dispersos, de fato foram dispersos, o Senhor ainda assim os reuniria e os tornaria mais poderosos e eles se voltariam a Deus. O versículo 10 e 11 deste capítulo 30 diz o seguinte: se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos, seus estatutos escritos neste livro da lei, e te converterdes ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é difícil demais, tampouco está longe de ti. Amar ao Senhor de todo o coração, poder, mente e força, com toda a nossa alma, não é um mandamento difícil demais. Não está longe da nossa capacidade. Qual é o mandamento mais importante para você? Certamente é o mandamento que você tem mais dificuldade de cumprir. Se a palavra de sabedoria é difícil para você cumprir, talvez você seja um membro novo, tenha ficado muito tempo afastado da igreja e adquiriu alguns vícios, hábitos que estão destruindo o teu corpo, que estão dificultando a tua sensibilidade espiritual, corta essas coisas. Pode parecer muito difícil, mas com a ajuda do Senhor você vai conseguir. Se o mandamento mais difícil é a lei da castidade, tá vendo coisas que não deve na internet, tá se relacionando com pessoas que te enchem a mente de coisas ruins, e talvez até você tenha usado o seu corpo de maneira inapropriada, procura seu bispo, se arrepende. Este é o mandamento mais importante que você tem que focar agora, cumprir a lei da castidade. Enfim, não importa qual mandamento você tem o desafio. Lembra que com a ajuda de Deus, o nosso fardo se torna leve e Ele pode nos ajudar a cumprir os mandamentos. Ele nunca dá uma ordem que é impossível que nós cumpramos. Satanás quer que você acredite nisso, que é uma coisa difícil, que está longe da sua capacidade, mas Deus, Ele prepara um caminho para que nós possamos cumprir as suas ordens. Aí eu percebo a súplica de Moisés, olhando aquele povo que ele amou e guiou por tantos anos da vida dele, dizendo o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, rogou o profeta Moisés, pois a vida, para que vivas tu e tua semente, amando ao Senhor teu Deus e dando ouvidos à tua voz, e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhe havia de dar. Então, meus irmãos, é a mesma súplica que Deus nos estende hoje. Ele diz: escolhe, pois, a vida. Vamos escolher a vida eterna. Uma vida de abundância aqui nessa terra, aguardando os mandamentos, adquirindo aquela paz que excede todo o entendimento, a paz interior que só o Espírito de Deus pode nos dar. E nos preparando para entrar numa terra de promissão muito elevada, que é a vida eterna. Em resumo, o compromisso que temos que ter com o Senhor é de ser perfeitos. Lá em Deuteronômio 18:13 diz: perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Agora, isso pode parecer uma coisa impossível de ser cumprida, e por nós mesmos realmente é. Mas lembra que eu falei com a ajuda de Deus? É pela graça de Deus que podemos ser perfeitos. Nós somos aperfeiçoados por meio de Jesus Cristo. Ele nos ajuda, Ele nos conforta, Ele nos dá um poder capacitador para realizar o que por nós mesmos seria impossível. Então, que procuremos ser perfeitos, perfeitos no cumprimento dos mandamentos,
Vamos ser perfeitos ao pagar o dízimo? Vamos ser perfeitos ao jejuar todo primeiro domingo do mês e pagar nossa oferta de jejum? Vamos ser perfeitos ao servir o próximo? Vamos ser perfeitos em nossos relacionamentos, falando palavras de mansidão, elevando as pessoas que estão ao nosso redor e trabalhando dia a dia para aperfeiçoar cada um dos aspectos da nossa vida, cumprir cada um dos mandamentos. Nós vamos melhorando gradualmente e com a ajuda de Deus, nós vamos ser perfeitos em Cristo. Falando em Cristo, Moisés testificou a respeito dele, dizendo: O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Eu lhes levantarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. E acontecerá que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Como falei para vocês, outras passagens de escrituras, elas ajudam o entendimento desta. Em Atos 3, 20 a 23, nós lemos: ele enviar Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. É Pedro pregando aqui, aquela audiência de judeus que havia acabado de crucificar o Salvador Jesus Cristo. E ele está dizendo, o céu vai conter Cristo até que ele volte. Porque Moisés disse aos pais, o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Quando Jesus Cristo visitou as Américas, ele testificou ao povo nefita que essa passagem se referia a ele. Ele disse, eis que eu sou aquele a quem Moisés falou dizendo, o Senhor vosso Deus levantará um profeta semelhante a mim. Ouvi-lo-eis em todas as coisas que ele vos disser, e acontecerá que toda alma que não quiser ouvir esse profeta será afastada do meio do povo. Jesus Cristo é em todos os aspectos semelhante a Moisés. Na verdade, ele é muito mais grandioso que Moisés, porque ele é o Deus que Moisés adorava e conversava face a face. Nós vemos, e eu citei para vocês, vários aspectos da vida de Moisés que sinalizavam aspectos da vida de Jesus Cristo. Ele era, portanto, um protótipo da vida do Mestre, a quem ele adorou e a quem ele testificou muitas e muitas vezes ao povo de Israel, por meio de sinais, símbolos e bem diretamente nessa profecia, dizendo, vai ser levantado um profeta semelhante a mim. Para terminar essa aula, eu queria mencionar para vocês algo que está no capítulo 15, que diz o seguinte, somente para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor abundantemente te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dará por herança para possuí-la. Então aqui nesse capítulo, o Senhor está estipulando regras que Israel devia seguir para que eliminasse a pobreza. O Senhor já advertiu nesse mesmo capítulo, onde que está? Deixa eu ver se eu acho. O Senhor disse, pois nunca deixarás de haver pobre na terra. Sempre haverá pessoas com necessidades. Aqui ele está falando de necessidades materiais, né? Não tem o que comer, não tem o que vestir. Mas nós podemos pensar em pobres em outros sentidos. Pessoas que têm necessidades emocionais, necessidades físicas. Nós precisamos suprir, como santos de Deus, essas pessoas. E o que Moisés está estabelecendo aqui, pela vontade de Deus, é que o povo de Israel ajude os necessitados, que nunca vire o rosto para as pessoas que pedem alimento, vestuário, conforto. E esse é um mandamento que a igreja recebeu nesses últimos dias também, de modo coletivo e individual. De modo coletivo, eu diria que nós estamos fazendo muito bem. No ano passado, um ano de pandemia, a igreja doou milhões. Eu acho que chegou a $1 bilhão de doações de caridade e centenas de milhares de horas de serviço, muitos projetos de serviço espalhados pelo mundo. Então, a igreja ela procura cumprir essa missão divina de socorrer os pobres. E nós individualmente, porque nós somos a igreja em última instância, nós fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos ser caridosos.
Nós temos muitas maneiras para ser caridosos. Nós podemos participar desses projetos de serviço voluntário, Mãos que Ajudam, nós podemos ajudar a nossa comunidade, nós temos que ficar atento às pessoas que estão ao nosso redor e precisam de socorro. Nós temos que fazer nossas doações de oferta de jejum, porque o bispo vai usar esses recursos para abençoar as pessoas necessitadas dentro da nossa ala. Existem muitas maneiras. E se você orar a Deus para que Ele possa colocar essas oportunidades de serviço na tua frente, você receberá resposta às orações. Eu quero dizer para vocês que muitas das oportunidades de serviço vão surgir em horas que parecem inconvenientes. Para os israelitas, eles tinham um ano que eles deviam perdoar toda a dívida, né? Isso acontecia de 7 em 7 anos no ano da remissão. E aí o Senhor adverte aqui, você não pensa, porque está no 6º ano, né? Alguém pede dinheiro emprestado, você pensa, esse cara está pedindo dinheiro emprestado só porque ano que vem é ano da remissão, né? Então não faz esse tipo de julgamento. E nós também. Às vezes você vai receber uma ligação, como eu recebi algumas vezes, quando você está deitado, está pronto para ir dormir, e aí, Lucas, você pode vir me ajudar? O meu pneu furou e eu preciso de ajuda. Ou você vai receber uma mensagem de texto dizendo, você pode se unir a nós num projeto de serviço porque uma irmã está precisando fazer uma mudança. E é logo naquele final de semana que você planejou, sei lá, passar o dia com a sua família, passear, ir para a piscina, para a praia. E você tem que então mudar teus planos para ajudar alguém. Oportunidades de serviço existem na nossa ministração. Talvez quando visita uma pessoa, quando conversa com ela na igreja, você sendo ministrador dela, vai perceber que existe uma oportunidade de atender uma necessidade física, material, espiritual, emocional. E você pode então, tendo uma oração no coração, dizer as coisas que são necessárias ou agir para que aquela necessidade seja rapidamente suprida. É uma grande bênção se tornar a mão de Deus para socorrer os que necessitam de socorro. É parte do nosso convênio. Nós somos gratos por isso. Aliás, essa palavra convênio, alguém de uma igreja evangélica me diz, vocês falam tanto de convênio, mas essa palavra não está no Velho Testamento. Bom, a palavra convênio pode não estar na sua edição do Velho Testamento de hoje, mas essa palavra convênio, ela está na Bíblia. Talvez tenha sido traduzida como aliança em vez de convênio. E aliança e convênio é a mesma coisa. É um acordo entre duas partes. No caso, Deus, ele dá as condições do convênio e nós aceitamos. Em Deuteronômio, essa palavra aparece. Por exemplo, aqui em Deuteronômio 29:1, essas são as palavras do convênio que o Senhor ordenou a Moisés. Talvez na sua Bíblia já sejam as palavras da aliança. Essas são as palavras do pacto. Mas, indiferente se você usa convênio, pacto, aliança, significa a mesma coisa. É a expressão de Deus Todo-Poderoso fazendo um acordo com Israel, dizendo, obedeça meus mandamentos e vocês vão receber infinitas bênçãos. E porque Deus queria dar essas infinitas bênçãos ao povo, ele ordenou, não se aparente, não se case com aqueles que não têm convênios. E o casamento dentro do convênio é algo muito sério. E é por isso que o Senhor ele repete esse tema muitas vezes aqui nos primeiros livros da Bíblia. Era importante que Israel escolhesse bem com quem ele ia se relacionar, porque se escolhessem pessoas que tinham crenças diferentes, se desviariam do verdadeiro Deus. O que de fato aconteceu na história de Israel. Muitas ocasiões. Inclusive com alguns personagens importantes que nós vamos estudar no futuro. Então, pessoal, esse foi o Vem Segue-me dessa semana. Eu sou muito grato pelos ensinamentos que estão aqui na Bíblia, no livro de Deuteronômio.
Eu sou grato pelo profeta Moisés. Que grande homem ele foi. Um verdadeiro precursor, um verdadeiro Elias do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou grato por ele ter aparecido nessa última dispensação e ter restaurado chaves necessárias para que se cumprissem as profecias dessa grande última dispensação. É graças a Moisés, as chaves que ele trouxe, que a coligação de Israel está acontecendo hoje. Pessoas das mais variadas tribos, e se não são de alguma linhagem de Israel, são adotadas e recebem uma herança em determinada tribo de Israel. Eu sou grato por estar vendo essas profecias sendo cumpridas em nossos dias. Mas a coisa mais importante que nós podemos falar de Moisés talvez seja de que ele amava o Senhor Jesus Cristo, seu Deus, Jeová. E ele tentou por toda a vida levar as pessoas até Cristo. Que nós possamos ver em Moisés um exemplo de retidão e ser guiados até o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Quero fazer mais um acréscimo antes de terminar. Já estava prestes para terminar. O presidente Russell M. Nelson, ele disse na última conferência geral que fala sobre a guerra, né? Especialmente sobre a guerra que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia. E ele disse que qualquer guerra é uma violação da vontade de Deus, alguma coisa assim. E quando nós vemos as guerras que acontecem aqui entre Israel e outros povos e que nós vamos estudar no livro de Juízes, por todo o Velho Testamento, nós podemos pensar, mas está falando do mesmo Deus? Se Deus não aprova a guerra, conforme o presidente Russell M. Nelson falou, por que Deus está aprovando aqui no Velho Testamento? Por que aconteceu tantas guerras no livro de Mórmon e tantas batalhas e coisas assim? Bom, o que eu quero dizer para vocês é que Deus é o Deus da paz, mas que a guerra é justificada em algumas circunstâncias, especialmente quando temos que defender a liberdade, a família, a religião. O livro de Mórmon é mais claro com esses ensinamentos. Quando nós entrarmos no livro de Juízes, nós vamos ter a oportunidade de explicar isso mais demoradamente. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o presidente Russell M. Nelson está falando de situações atuais. Ele é o profeta para os nossos dias. Ele não quer fazer uma exposição e uma declaração sobre todas as circunstâncias que envolvem guerra. Afinal, nós estamos numa guerra e o próprio profeta ensinou isso. É a guerra entre o bem e o mal, entre Satanás e Deus. Essa guerra ela começou antes do mundo existir e continua até hoje. E não há neutros nessa guerra, nós precisamos tomar um lado. Nós não queremos conflitos armados, nós proclamamos a paz, mas às vezes eles acontecem e às vezes são necessários. No caso de Israel, nas circunstâncias que estavam acontecendo lá, eles eram muito necessários. Quando vocês lerem a designação da semana, pensem nisso, de que a única forma de Deus abençoar aquelas pessoas era impedir que elas cometessem mais iniquidades aqui, levando-os para uma prisão no mundo espiritual, onde no devido tempo elas iam aprender o evangelho. E também evitando que novos espíritos da pré-mortalidade nascessem em lares iníquos. Mas como eu falei, nós vamos tratar mais desse assunto nas próximas aulas. Obrigado por vocês acompanharem, por assistirem o vídeo, por mandarem comentários tão carinhosos. E eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários, esse é um desafio mais difícil, tá certo? Mas eu acho que vai ser válido. Depois que vocês estudarem Deuteronômio, gostaria que vocês deixassem uma passagem nesse livro de escritura que vocês gostaram. Vocês podem copiar o versículo preferido e colar nos comentários, ou você pode dizer apenas a referência, mas menciona aí um dos versículos que você mais gostou dessa designação. Obrigado por assistirem e até a próxima.